Recentemente, não sei se você conseguiu ver, mas o Haroldo Dutra, ele disse que o movimento espírita tende a acabar, já que os jovens não estão tendo mais o mesmo interesse atualmente pelas atividades espíritas. Você tem algum comentário a fazer? O que é que você acha dessa colocação dele? Olha, Arthur, eu sinceramente eu respeito muito o Haroldo. Não o conheço pessoalmente, mas acompanho sua trajetória espírita, o respeito muito. Agora, eu entendo que não é apenas este o problema que faz com que haja um certo afastamento dos jovens do movimento espírita, sabe? Eu acho que, como todos os movimentos coletivos, eu acho que este é um momento que exige uma reflexão nossa, no sentido de compreender qual o real papel do espiritismo. Muitas vezes, em alguns casos, se coloca a posição de determinados indivíduos no movimento espírita, a posição de proeminência de determinados indivíduos no movimento espírita, como algo mais relevante do que a própria doutrina espírita, que a própria atuação espírita. Eu não sei se eu estou sendo claro. E estes fatos contribuem para uma certa desilusão, um certo afastamento da juventude. Algumas posturas do movimento espírita, não, obviamente, de todos, mas de alguns, acabam por afastar esta juventude, porque eu entendo que muitas vezes os centros espíritas se distanciaram da população e se fecharam nos seus ambientes internos ali. E o que eu entendo é que a população exige de nós uma abertura maior, sobretudo a população mais jovem. Então, é preciso que nós, espíritas, tenhamos mais abertura para com essas pessoas, tenhamos uma linguagem que acesse essas pessoas, sem nos afastarmos dos padrões espíritas, né? Sem nos afastarmos da codificação. Mas eu entendo que há aí uma desconexão de linguagem, uma desconexão de alguns valores, de posturas, de perspectivas do movimento espírita, que eu acho que se desconectou da população como um todo, sobretudo da população mais carente, e acaba, essa população mais carente, jovem carente, acaba, o que eu consigo perceber, essa é uma opinião pessoal, ela acaba por não se sentir à vontade e acolhida no centro espírita, para todas as atividades. Porque, muitas vezes, o movimento espírita, parte do movimento espírita, não generalizando, passou a entender que o papel da doutrina para com essas pessoas mais jovens ou mais carentes, ou jovens e carentes ao mesmo tempo, seria um papel de, digamos, apenas prestar para aquelas pessoas um serviço com um certo tom de transmissão de conhecimento, sabe? Ou então de prestação de assistência material. Mas muitas vezes o que essas pessoas desejam e necessitam não é apenas uma mera transmissão automática de conhecimento, nem uma caridade material. Muitas vezes o que essas pessoas querem é um verdadeiro acolhimento. Elas precisam ser escutadas, precisam ser compreendidas, precisam ser interpretadas, e você pode seguir a doutrina, você pode se apegar à codificação e transmiti-la de uma forma que se conecte a estes jovens. Entende? Não sei se eu me fiz claro. Rodrigo, inclusive sobre o que você falou, eu tenho um parente que está se formando em medicina atualmente. Ele, durante, né,
o trabalho, durante os trabalhos que eles fazem, durante a formação, Sim, enquanto estão na faculdade, eles vão para alguns hospitais públicos para fazer atendimento, e ele diz que uma das principais demandas dos jovens e muitos dos sim, idosos e dos jovens que vão lá nesses hospitais é muito mais para serem ouvidos. Então eles querem que alguém ouça eles, que alguém olhe eles nos olhos como um ser humano de fato, porque muitas vezes isso aí não acontece por parte da sociedade. Bem no ponto que você sim, falou, que eles que são vistos apenas como, abre aspas aqui, como necessitados, não como exatamente. pessoas de fato. Perfeito, Concordo com você perfeito, nesse ponto. perfeito. E o que, na sua opinião, né, o que você faria para você poder resolver, abrir mais a doutrina espírita? Além disso, né, além de abrir, como você mesmo disse, o que é que você faria para aumentar essa procura entre jovens, adultos? Mas vamos focar um pouquinho mais nos jovens. O que é que você faria para aumentar esse interesse? Bom, o que eu acho fundamental, Arthur, inclusive, eu quero até parabenizar o GAE pela iniciativa, são os grupos de estudo. Eu entendo que os grupos de estudo, eles, se abertos à população mais jovem, se utilizar-se de tecnologias, de uma linguagem que se conecte com o jovem, eu entendo que é uma porta fundamental para uma maior adesão dessa camada da população à doutrina espírita, porque os centros espíritas precisam, na minha opinião, se abrir para essas pessoas. Então, o que eu faria, se eu fosse dirigente espírita de determinada casa, que eu não sou, era tomar medidas, tomar algumas iniciativas de abertura da casa. Não transformar a casa espírita em um feudo, transformar a casa espírita num ambiente verdadeiramente acolhedor e focar a atuação da casa para essa camada da população, não no aspecto caritativo ou no aspecto de assistência espiritual, de tratamento, algo nesse sentido, mas na educação espírita mesmo, porque o jovem, ele muitas vezes vem disposto a buscar conhecimento e chega na casa espírita apenas tem acolhimento espiritual, para tratamento. Às vezes o jovem quer iniciar, ele quer se educar, ele quer fazer cursos, ele quer participar de rodas de estudos. Porque, repare, Arthur, eu vou fazer um questionamento de uma certa feita, um ex-dirigente do NEFA, por quem eu tenho um profundo respeito, numa palestra ele perguntou algo que meio que deixou as pessoas sem resposta, sem saber o que falar, o que responder. Ele questionou: se o nosso espiritismo for pautado apenas no aspecto assistencial, se o Brasil fosse uma Suíça ou uma Suécia, que não necessita tanto de trabalhos caritativos como o nosso país necessita, o que faríamos nós, trabalhadores espíritas? Como nós iríamos recepcionar as pessoas? Se não, nós não necessitamos mais prestar este assistencialismo, ou assistencialismo material, ou assistencialismo espiritual. O que nós faríamos para segurar, digamos assim, essas pessoas, para acolher essas pessoas e fazer com que elas tenham vontade de ir para a doutrina espírita, de ir para um centro espírita? Porque o centro espírita precisa ser atrativo, sobretudo para o mais jovem, por exemplo. O mais jovem ele tem uma série de ofertas no dia a dia, de tecnologia, de lazer, tudo que se pode imaginar, mas ele, para ir ao sábado, ou ao domingo, ou à noite de um dia de semana, para o centro espírita, ele precisa se sentir atraído para aquilo. Ele precisa se sentir bem, saber que ele está se engrandecendo com aquelas atividades. Então, se não tiver uma linguagem, os cursos não atingirem essa população,
o movimento espírita, de algum modo, vai ficar para trás. Rodrigo, vou passar agora para as perguntas do pessoal, da turma da juventude. Começando com a primeira pergunta: como foi conciliar, como é, na verdade, conciliar as obrigações de casa e os deveres espíritas? Olha, para mim, essa é a parte mais tranquila de conciliar, Arthur. Porque a minha esposa, ela nunca me cobrou quanto à participação. Muito pelo contrário, quem me levou para fazer o tratamento da minha obsessão, na última obsessão que eu tive, em 2011, foi ela. Ela me incentivou a ir a um centro espírita, fazer tratamento, foi no André Luiz, lá em Salvador, centro pelo qual eu tenho um grande respeito, me acolheu muito bem. E a partir de então, ela percebendo que era um chamado, que era uma necessidade minha de trabalhar na doutrina espírita, ela sempre participou intensamente disso, nunca me cobrou. Muitas vezes eu faltei muito com minha esposa, porque os trabalhos espíritas faziam com que eu chegasse tarde em casa, eu só via ela no final de semana, quando eu namorava com ela. Aí, depois que eu casei, muitas vezes trabalhando, no momento de descanso, tenho que trabalhar, tenho que estar no centro, tenho que fazer palestra, na época que eu estava lá em Salvador, eu tinha que ir para a mediúnica, chegava à tarde, muitas vezes ela já estava dormindo, às vezes ela chegava do trabalho, eu apenas via ela, mas são coisas da vida, ela entende super bem que isso é uma necessidade minha, e se eu sair da doutrina espírita, haverá um profundo desequilíbrio, né, espiritual para mim. Isso, se ela me ama, ela pensa dessa forma, não vai lutar contra isso. Bom, tem outra pergunta agora, que em algum momento, principalmente como você falou, durante essa luta toda, e eu vou perguntar em dois momentos. Primeiro, quando você era adolescente, você falou que você passou por algumas dificuldades financeiras, algumas dificuldades em casa. Em algum momento você deixou de ter fé? E no outro momento, que foi por agora, nessa fase de 2011, que você estava com obsessão, que você falou, por último, na verdade, que você estava estudando para poder passar, que você estava muito atarefado, quase não via sua esposa, como você mesmo disse. Em algum momento você deixou de ter fé? Pode escolher a Arthur, ordem. na minha adolescência, com as dificuldades financeiras, não. No início da minha fase adulta, também vivi dificuldades financeiras, não senti falta de fé. Agora, honestamente falando para vocês, eu senti falta de fé quando chegaram as derrotas duras no concurso, sabe? As sucessivas reprovações, as reprovações por um ponto, por uma questão, que foram muitas também. Em alguns momentos da minha trajetória houve falta de fé. E o que eu fazia para me reconciliar com Deus, né, era entender as minhas limitações. Não apenas as minhas limitações no que tange ao quesito intelectual para fazer as provas, e entender que um concurso exige um tempo de maturação, de preparação, muitas vezes esse tempo dura anos, mas para entender que a minha falta de fé naqueles momentos de dificuldades era uma falta de fé, digamos, natural. Eu me perceber como um espírito imperfeito, muito imperfeito que eu ainda sou, sabe? Como nós somos. A minha fé, ela é muito pequena, se comparado com o que ela deveria ser. Então, eu para me reconciliar com Deus, digamos assim, né, da minha parte falando, para pedir perdão a Ele dos momentos de tranquilidade, depois que passavam essas dores, né, e eu já voltava a focar em outra prova,
era perceber que ele estava presente comigo, me sustentando para conseguir estudar horas e horas durante anos e entender que aquilo fazia parte da minha imperfeição. Que ele não iria me cobrar por eu não ter fé em 100% dos momentos, sabe, Arthur? Deus não nos cobra assim, ele compreende nossas imperfeições. Bom, e agora eu queria fazer a última pergunta, dado o tempo. Já passamos muito tempo aqui, foi uma entrevista ótima. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o Desculpe o convite. improviso, viu, Arthur? Tá tudo meio improvisado, mas é porque a primeira casa tá cheia. A Eu estou com entrevista um foi ótima. celularzinho pequeno no canto, no fundo da casa, para poder A entrevista atender foi aqui ao trabalho. perfeita, Rodrigo. Vamos lá. A última pergunta, queria que você dividisse mais a resposta, como seja na última. Qual a sua recomendação para os adolescentes do GAE, para essa turma que está entrando já nessa fase espírita? Vamos dizer que a partir dos 11 até os 18 anos, e para os pais e adultos que frequentam o GAE. Qual a sua recomendação para esses dois grupos? Para esses dois grupos, eu dou a mesma recomendação. Eu sempre foco nisso, porque eu entendo que a assistência espiritual maior que nós podemos ter da doutrina espírita e de uma casa espírita, consequentemente, é a instrução, a educação. Então, eu peço aos jovens, a vocês que estão chegando agora na doutrina, vocês têm muito a contribuir, muito a colaborar para nós. Nós aqui somos verdadeiros dinossauros, né, da tecnologia, das novas informações. Então, que vocês estudem bastante a doutrina. A doutrina é muito rica, ela é muito interessante. O que vocês é, quiserem buscar da doutrina no aspecto científico, vocês vão conseguir, porque as tecnologias estão aí. Então, vocês vão vão ver livros contando relatos de manifestações de efeitos físicos fantásticas. Tem um livro de Aksakov, não sei se o Gaé trabalha com ele, um livro de Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo. É um livro extraordinário, a gente trabalha no MEP, traz relatos de manifestações de efeitos físicos assim, extraordinárias. Então, a minha recomendação é estudem. Sejam filhos, sejam pais, estudem, porque a educação, em qualquer de suas dimensões, ela nos liberta. E a educação espirítica, a educação espírita, ainda mais, ela nos liberta ainda mais. Então, aproveitem a oportunidade de ouro de estudar, de se educar, de que a vida muda de perspectiva. Perfeito. Rodrigo, minha parte aqui, minhas perguntas já acabaram. Queria agradecer a participação, por ter aceitado esse convite. Foi um prazer imenso. Foi enriquecedora, não tem outra palavra, foi enriquecedora essa entrevista. Uma pessoa extremamente qualificada como você, tanto no âmbito pessoal, tanto no âmbito espiritual, tanto no âmbito acadêmico. Foi um prazer ter você aqui.